Shalom, shalom, bom dia, bom dia. Bom dia, mulher de Deus, bom dia, mulher sábia, bom dia, mulher posicionada. Seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus transborde em nós e através de nós. Estamos aqui para mais uma live, mais um dia que o Senhor fez. E nós estamos aqui para nos alegrar nele, nos alegrando no Senhor e na força do seu poder. Glória a Jesus. O Espírito Santo está em nós e atuando através de nós. Vamos que vamos para mais um dia na presença do Senhor, consagrando a Ele nossas vidas em nome de Jesus. Essa live de número 136. Estamos perseverando e o Senhor tem falado abundantemente. Eu creio que mais Ele fará. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai. Pai, nesta hora nós te agradecemos porque aqui estamos. Foi o Senhor que nos trouxe aqui. E eu sei que todas as mulheres que se conectaram a esta live foi porque foram trazidas pelo Senhor. E eu também sei que o Senhor quer impactar muitas outras mulheres, Pai. O Senhor quer levantar essas mulheres, Pai, nesse exército, mulheres sábias e posicionadas na intercessão, na autoridade do céu, para declarar sobre as trevas a sua falência, em nome de Jesus. E nós estamos aqui, Pai, porque nós sabemos que contigo nós somos maioria, nós somos mais do que vencedores. Tu és o Deus poderoso, o Santo de Israel, o grande eu sou, Jeová Sabaô, que vai na nossa frente nesta hora pelejando por nós. Eu peço que o Senhor libere os teus anjos, Senhor, para estarem protegendo, Pai, cada conteúdo aqui ensinado, em nome de Jesus. Protege as nossas redes sociais, protege, Senhor, nossas famílias, nossas vidas, todas as áreas dela, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que leva, Pai, o nosso nome. Deus, protege os nossos frutos, meu Senhor. Protege, Senhor, os nossos resultados. Não deixe que o inimigo venha roubá-los, meu Pai, em nome de Jesus. E assim eu consagro ao Senhor, Pai amado, esse tempo que nós passaremos aqui na Tua presença, Senhor, ministrando, sendo ministradas e ouvindo a Tua direção, Senhor, em nome de Jesus. Assim eu oro abençoando cada mulher que está aqui comigo agora e as que estão vendo a gravação também, Pai. Eu declaro a Tua proteção em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus, Ele conhece os seus projetos, Ele conhece os seus sonhos e Ele está fazendo uma grande coisa. Coisas novas o Senhor está começando a fazer. Se precisar, Ele muda a estação, Ele vira o relógio ao contrário, Ele faz o sol retroceder, porque Ele é Deus. Todo o poder, todo o governo, todo o domínio é dele. Aleluia. Glória a Jesus. Não venha perder a fé, mas venha fortalecer a sua fé. Isso é o que você vem fazer aqui. Fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Shalom, shalom, mulheres de Deus, mulheres sábias, mulheres posicionadas. Deus abençoe aqui a sua vida em nome de Jesus. A Flávia, a Helena, Deus te abençoe, minha amada, a paz, glória a Jesus. Pedrita Mames, a bênção Mames, Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida também. Rejane, Deus te abençoe, querida. Érica, mulher de Deus, mulher herdeira, Deus abençoe, irmã Solange, ô glória, Deus é maravilhoso e tem conectado vocês aqui. Eu sei que muito mais o Senhor vai fazer. Seja bem-vinda aí, Júlia Nascimento, que o Espírito Santo de Deus traga poderosas palavras aos nossos corações neste dia, para a glória do seu nome. Glória a Jesus. Vamos agora estar aqui entrando no tema da nossa live. Hoje nós vamos falar sobre a mulher que serve, mas não frutifica. Ela serve, ela faz, ela trabalha muito, só que ela não dá frutos. Misericórdia. Tem mulheres assim? E como tem? Vamos lá porque você precisa identificar se tem aí em você alguma raiz, alguma influência, se você é assim totalmente, ou se você se vê tentada nisso, em alguma situação você se vê assim. Peça ao Senhor para o Senhor te libertar desse espírito de servidão, uma servidão que você faz, fica cansada e você não vê frutos. Você vai ver a diferença entre resultado e fruto. Texto-chave aqui de hoje está lá em João capítulo 15, versículo 5. Olha só que poderoso que Jesus fala pra gente, ó. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Em outras versões vai dizer que nós somos
as folhagens, né? Somos os ramos desta videira. Então, de onde é que vem esses frutos? Nascem de onde? Desses ramos, das folhas, né? Tem todo um processo lá que a gente já sabe, que a gente ainda se lembra aqui das aulas de ciências, né? E trazendo aqui para nossa contemporaneidade, pelo amor de Deus, eu sei que você é uma mulher de Deus, uma mulher inteligente, então você vai saber que o fruto, ele não vai vir diretamente, considerando aqui uma árvore, ele não vai vir diretamente do caule. Precisa ter uma conexãozinha ali, que é o galho, que são as folhas. Então, Cristo, ele é a árvore e nós. Cristo é a formação, é o tronco, é essa força toda, é essa estrutura que o fruto precisa ter para poder se desenvolver. E nós somos exatamente ali aqueles galhinhos conectados nele. Quando a gente pega um galho e desconecta o galho da árvore, o que acontece? O galho perde a vida. Exatamente. A folha murcha, isso é muito triste. Então, mulheres desconectadas da essência de Cristo são assim, murchas, não dão frutos, não geram frutos. Então, o Senhor já está falando aqui conosco quem Ele é e dizendo assim, ó, você pode ir para tudo quanto é lado, tentar fazer de diversas maneiras. Sem mim, você não vai poder fazer nada, não vai fluir. Inclusive, eu trago para vocês hoje um desafio para que vocês listem todas as atividades que vocês fazem e aí vocês identifiquem aquilo que é frutífero e aquilo que apenas ocupa espaço. E a primeira ação que vocês vão desenvolver aqui é orar por um novo alinhamento, coisas que nós já estamos fazendo. Inclusive ontem na mentoria do Detox VIP, eu trabalhei isso aqui com as mulheres. Nós estamos construindo uma jornada profética. Então, essas mulheres estão aprendendo a trazer no seu tempo aquilo que está conectado com a sua missão, com a sua visão, com aquilo pelo qual Deus a chamou, para que ela não perca tempo. Nós não temos mais tempo de perder tempo. Então nós precisamos acelerar o tempo, acelerar no tempo que nós estamos, para que nós possamos nos alinhar ao tempo de Deus. Eita glória, é tanto tempo, né? Pois bem, isso aqui precisa de muita intencionalidade e direção. Sozinha, sem mim, nada podeis fazer. É o que a palavra de Deus falou aqui bem claro. Sem a direção do Senhor Jesus, nós não conseguimos. Então, quantas vezes nós estamos aí ocupadas, sobrecarregadas, fazendo, correndo para um lado para o outro, serve a um, serve a outro, dando até resultado. Talvez você dê resultado lá no seu trabalho, você seja elogiada. Talvez você, quando chega lá no dia do seu pagamento, você conseguiu fazer tanta hora extra. Nossa, que maravilha! É resultado. Agora, e esse resultado, ele é como o fruto que permanece? Então, será que realmente nós estamos frutificando? Ou será que nós apenas estamos tendo resultados temporários? Que não vão trazer durabilidade, não vai trazer crescimento a longo prazo, porque o fruto gera crescimento a longo prazo. E frutificar no reino de Deus é isso, é você entender em quem você está e você revelar a essência dele através dos seus frutos. Glória a Deus. João capítulo 15, versículo 5, lendo novamente. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o que Jesus está dizendo aqui para nós é o que? Não basta você ser ativa. Você precisa estar conectada, porque existe uma diferença muito grande entre você estar ocupada e entre você estar ligada. Existe uma diferença entre você estar ocupada com as coisas do reino e você estar ligada diretamente à árvore, que é Cristo. E existe também uma diferença entre dar resultado e dar frutos. Eu tenho sempre trazido isso aqui e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque o resultado, ele pode ser visível. O resultado, ele pode ser humano. O resultado também ele pode ser estatístico. Né? Dentro de uma estatística lá, qual é o seu resultado? Você vê o quê? Empresas buscam resultados.
empresas querem dar resultado, porque é o foco do empreendedor dar resultado. E tá errado? Não, tem que dar resultado mesmo. Então você que trabalha em uma empresa que tem essa visão de crescimento nesse aspecto, vai entender muito bem que a estatística vai determinar a ação, as atividades, o movimento que o funcionário vai fazer para o próximo mês superar aquela estatística do mês anterior. Então isso é resultado. E para ter resultado você tem que pagar o preço mesmo, você tem que trabalhar duro, tá certo mesmo. Agora, por incrível que pareça, né, acaba sendo momentâneo também. Porque passou o mês, subiu a estatística ali, atingiu a meta. Depois ali, aquela meta não presta mais. Aquela meta agora vai ser impulsionada para uma outra maior. E aí a pessoa fica sempre assim, né? Sempre sendo impulsionada. Eu acho muito interessante empresas que trabalham dessa forma. Eu gosto, inclusive, de trazer muito dessa linha da gestão empresarial para a minha vida pessoal, porque isso me impulsiona, principalmente para quem tem facilidade para entrar na vibe da procrastinação. É importante, é bom, mas você não pode colocar todo o seu foco aqui. Você tem que entender que há uma diferença entre você estar ocupada fazendo coisas e você estar conectada no reino. No que diz respeito aqui ao ministério, a obra de Deus, não é resultado que tem que ser a sua prioridade. Precisa ser dar frutos. Porque dar resultado qualquer um faz. Qualquer um dá. É só querer e seguir ali o que está dizendo. Né? Tem que trabalhar assim, tem que falar isso, tem que fazer não sei o quê. Se a pessoa for fiel àquilo que a empresa está ensinando, é tanto que empresas que trabalham dentro dessa logística, trabalham dentro de uma linha de treinamento. E nós também, como cristãos, precisamos ser treinados. A palavra de Deus fala através do apóstolo Paulo sobre treinamento, sobre você olhar para essas situações e você trazer isso aqui para o seu crescimento espiritual, para a sua disciplina espiritual. Então você precisa ser intencional nesse negócio aí. Então não temos para onde correr. Porém, nós temos que entender que o resultado, ele vai ser muito bom, mas ele vai ser momentâneo. Só que o fruto não. O fruto, nossa, vai durar para sempre. Então, se eu posso trazer aqui para nossa experiência como mulheres, né? Tanto mulheres donas de casa, como mulheres de trabalhos, né? Do trabalho, mulheres de profissão, né? De que trabalham fora, essas coisas, até mesmo mulheres que têm alguma atividade, que desenvolvem atividades na igreja e tal. Então, o que eu traria aqui como exemplo de resultado? Que é muito bom. Por exemplo, cantar no louvor é um resultado. Então, eu sou líder de ministério de louvor. Então, quando eu chamo pessoas para participar do ministério de louvor, é porque eu estou vendo naquela pessoa que ela tem alguma habilidade. E aí eu consigo enxergar alguma coisinha ali. Eu sempre tive essa sensibilidade pelo fato de sempre buscar olhar por trás, olhar o coração da pessoa. Então, na maioria das vezes, podia dizer todas, mas não vou dizer todas porque eu falhei em alguns momentos. E lógico que nós não somos perfeitas. Mas quando eu coloco o olho em uma pessoa assim, que eu digo assim, olha, aquela ali tem um chamado, tem um jeitinho para tal coisa. E geralmente eu chego nessa pessoa, eu dou uns toques, e aí quando pensar que não, essa pessoa desenvolve naquilo. Por quê? Porque eu consigo ver além do que ela está naquele momento. Quantas pessoas que vieram trabalhar comigo na educação que nunca foram para a faculdade, mas que saíram da escola com um treinamento muito bom. Por quê? Porque eu vi a habilidade, eu vi a capacidade. Pessoas que chegaram lá zeradas e foram treinadas e saíram de lá capacitadas para trabalharem em qualquer escola. Então, resultado é fácil de se dar. É só você ter uma boa dinâmica, uma disciplina. Aí alguém vai te ver. O líder, o gestor vai te ver. Então, por exemplo, cantar no louvor é um resultado que vai ser resultado de quê? De uma vida de disciplina, que você está ali presente no culto. Eu vou chamar uma pessoa para cantar no ministério de louvor. Se ela não for ativa nos cultos, não tem como. Ela pode cantar maravilhosamente bem, mas uma das coisas pelas quais eu uso como critério é esse aqui.
A pessoa não aparece nos cultos. Quando você vê a pessoa tendo uma oportunidade, só a misericórdia. A pessoa se veste daquele jeito ridículo, assustador. Quando eu falo de ridículo, gente, eu estou falando de com vestes que não convém para um filho de Deus. Principalmente para subir no altar, para ministrar para a igreja. Então, tudo isso, eu chamo as minhas, as componentes, né? Por assim dizer, lá do Ministério de Louvor, os componentes, eu falo sobre isso mesmo, ó. Essa roupa aí, esse tipo de roupa não combina, você não pode chegar lá assim, assim, assim. Então, da mesma forma como você vê eu ministrando aqui, eu trago esse treinamento, o básico, o simples. Por quê? Porque eu sei que tudo vai comunicar algo. Como é que a gente vai pegar um levita e a gente pega os levitas, vê os levitas em cima do altar com as calças rasgadas, com as calças coladas, com os decotes que são a misericórdia de Deus? Jesus tem misericórdia. Não é questão de religiosidade, é respeito. Porque a gente não vai para frente de um juiz em um tribunal de qualquer jeito. Tem lugares que o homem não pode entrar nem de bermuda. Aí a gente vê, porque eu tô na casa do meu pai, então porque eu tô na casa do meu pai eu posso chegar lá de qualquer jeito, entrar de qualquer jeito. Não é assim que o negócio funciona, não. Não deve ser assim, mas infelizmente muitas igrejas hoje só estão atrás de resultados. E um resultado que significa o quê? Números de pessoas, números de membros. Querem contabilizar a quantidade de membros para dizer que a igreja está crescendo. Está crescendo é nada. Está inchando, mas não tem presença de Deus. Então, é melhor você ficar com um grupo pequeno, onde você está treinando pessoas, curando, tratando das raízes, do que você estar em uma igreja socada e você vê que de Deus ali não tem nada. Então nós temos que parar de ficar com essa besteira de querer movimento, de querer resultado, de querer crescimento, e fica uma briga que quando é um departamento que vai fazer a festa, o culto, aí quer que a igreja esteja lotada, e quando vai para o outro departamento, aquele mesmo líder que estava incentivando para lotar a igreja no dia do seu departamento, no departamento do outro líder, nem aparece lá para dar um apoio. Que união é essa aí? Que fruto é esse? Não é fruto. De forma nenhuma. Então, aqui, o cantar no louvor, o cuidar da casa, o ter uma rotina cheia, são resultados. Isso vai dar outros resultados também. Porque a gente vai fazendo, aquilo que a gente vai fazendo vai gerando um movimento, e é assim que vai acontecendo o movimento do crescimento. Então, vamos refletir sobre isso aí para a gente saber se nós estamos dando resultado ou se é fruto. Olha a Dani falando aqui, ó. Shalom, Dani. Meu Deus, eu estava estudando isso agora pela manhã. O desrespeito ao sagrado através das vestes. Olha isso aí. Pois bem, mas é isso. Reverência ao Senhor é tudo, com toda certeza. E hoje a gente perdeu o senso. E ó, não vem pra cá com essa história que é mulher não. Que é só mulher não, porque homem também. Homem também. Meu Deus, a gente tem visto assim coisas que a gente fica escandalizado. Nós não perdemos a fé porque nossa fé está enraizada na árvore da vida. E nós estamos aqui, ó, estudando isso. Estamos linkados, conectados diretamente à videira verdadeira. Ainda tem isso. É a videira verdadeira. Mas a gente tem que saber se postar. Nós precisamos entender que nós somos representantes de Cristo. Aí você vai ver, ó, os representantes de Jesus mundo afora aí, que se dizem ser representantes de Jesus, pegam o Jesus que foi trazido pelas histórias ao longo do tempo, inclusive do Jesus que está escrito na Bíblia, né, naquilo que só aparece a letra, mas que o Espírito não é revelado. Aí nós vemos aí as pessoas pintando Jesus de tudo quanto é jeito. Nós vemos aí Jesus pregado na cruz lá até hoje. Nós vemos aí Jesus hippie, é Jesus homossexual, é Jesus que era casado com Maria Madalena, vai numa livraria que você vai ver, tem várias formas, é Jesus o psicólogo, é Jesus o coach, é Jesus não sei o que, é Jesus isso e aquilo outro, tá falando de um só Jesus, ok, mas não é da essência de Cristo, não é o Cristo que foi revelado para Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é aquele Cristo, é aquele Jesus que todo mundo tá vendo lá, Jesus é o Cristo, mas só que a minha relação com ele é que vai fazer eu ver, o meu nível de revelação vai me dizer se eu conheço a Jesus. Eu pintei um Jesus na minha cabeça, o Jesus pintado no quadro, lembra daquele cabelo assim louro, de assim, o olho azul, então se é aquele Jesus que eu pintei ou se é o Cristo revelado pelo Espírito Santo.
Porque essa coisa de a gente ficar, tem várias igrejas aí, cada uma pinta Jesus de um jeito e vai revelar Jesus de um jeito. A gente vai ver que tem Jesus, tem igrejas abertas aí para todo gosto. Tem Jesus para todo mundo. Agora, um Jesus que está na igreja, que não confronta o pecado, não é o meu Cristo. Porque o Cristo que eu conheço, esse daqui é aquele que confronta o pecado mesmo, ama o pecador, mas confronta o pecado. E aí nós vamos ver todas essas configurações aí, Jesus para tudo quanto é lado. Agora, por quê? Porque criaram a imagem de Jesus, o Jesus que foi criado na mente, aí vai e abre a igreja com base naquele Jesus ali. Então, transmite aquela mensagem, transmite aquela ideia. Por quê? Porque Jesus era apenas aqui, na Bíblia a gente tem a profundidade pela revelação do Espírito Santo. Mas quem não tem a revelação do Espírito Santo vai ler a Bíblia e vai entender e vai ver que Jesus ele foi uma figura pública como qualquer outra. Então, quando eu me exponho aqui, que eu coloco o meu rosto, que eu começo a falar, então vocês estão fazendo o julgamento que vocês querem de mim. Vocês estão fazendo a interpretação daquilo que vocês estão vendo de acordo com a sua ótica, não é de acordo com a minha. É de acordo com as suas vivências, com as suas experiências. Você vai medir aquilo ali. E outra, aqui tem pessoas que eu não conheço pessoalmente. Aqui tem pessoas que são de vínculos familiares ligados, afetivos mesmo. Tem mãe, tem irmã. Então tem uma visão diferente. Ou seja, aqui eu tô sendo uma pessoa. Você tá me vendo aqui, a pastora Gleide. Só que quando a minha mãe olha para mim, ela não olha somente aqui para a pastora Gleide, para a mentora Gleide. Ela tá vendo a filha também, porque ela tem um nível de experiência, de intimidade diferente. Então é a mesma coisa. Jesus, ele visto ali pelos irmãos, quem era que via, que os irmãos viam? Era exatamente Jesus. É tanto que deram o recado: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te esperando. Aí Jesus disse assim: você não está entendendo, porque aqui não é Jesus figura pública, aqui agora é Cristo que está ministrando, que está ensinando. Eu não tenho nada com aquela mulher, nem com aqueles irmãos, porque os meus irmãos são aqueles que buscam fazer a vontade do Pai. Aí quem estava ouvindo não entendia. Por quê? Porque não tinha a revelação pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que a letra sozinha, ela mata. Mas é a revelação do Espírito Santo sobre a letra que revela quem Cristo é. Então isso é dar fruto, é você estar conectada na árvore. Você está ligada assim, né, ativa, fazendo para chamar a atenção da árvore, né, tá fazendo aquele movimento e tal. Parece que é fruto, mas não é fruto. São apenas resultados, e resultados são muito bons. Mas dar frutos é melhor ainda, principalmente frutos que vêm da árvore, da videira verdadeira. O fruto, ele é eterno. O fruto, ele tem raiz no Espírito. O fruto, ele vai transformar a vida. O fruto que você dá vai transformar a vida e vai glorificar a Deus. Aqui, essas lives que eu estou fazendo aqui é fruto de anos e anos e anos de estudos. Aqui, essas lives que eu estou fazendo é fruto de livros que eu leio. Olha, frutos. E esses frutos estão gerando em você o quê? Vida. Quantas mulheres que têm recebido níveis grandes e pequenos de libertação, cada um de acordo com a sua fé, de acordo com a sua entrega, mas esses frutos, eles estão permanecendo. E além do mais, eles estão sendo multiplicados. Porque eu já estou vendo mulher aqui dizendo: eu estou fazendo isso, eu vou me mover, eu estou me desafiando. E aqui começa a fazer uma coisa, às vezes não está nem sabendo direito como é que faz, mas meteu a cara para fazer, colocou o pé no rio e agora não tem mais volta. Os caminhos no meio do rio, no meio do mar, está se abrindo. E Deus, ele vai dar o fruto contínuo, permanente. Vai demorar, possivelmente, porque o fruto ele demora para dar, mas o fruto vai vir. Por isso que precisa da constância, por isso que precisa da perseverança. Se você não tiver essa visão aí espiritual aberta, você desiste. Aí você dá um fruto, dá um resultado e depois esmorece. Então essa ação aí não estava conectada de fato à árvore da vida. E nós temos que tomar conhecimento, ter discernimento, porque fruto é eterno. Frutos está ligado ao amor. O amor, inclusive, é o fruto do Espírito. E aí você vai ver na Bíblia falar dos 9 frutos que você pode dar, né? Então você pode, inclusive o domínio próprio, é um fruto. Quem não frutifica pelo Espírito é porque quem está no controle, no comando da vida não
não é o Espírito Santo. Você pode até ter o Espírito Santo em você, mas não é ele que está dominando, não é ele que está governando, gerenciando todas as áreas da sua vida. E aí você vai ver áreas que você frutifica e outras não. Por quê? Porque Jesus não chegou nesse cômodo ainda. Ou Jesus está até na porta e você não abriu, não deixou ele entrar. Porque tem pecado lá nesse cômodo. E enquanto você não tirar esse pecado, pedindo inclusive para que Cristo venha te ajudar a ser limpa desse pecado, você não vai ter os resultados que você quer. Você não vai ter os frutos que você precisa ter. Então, é muito simples isso aqui. É abrir as portas de todos os cômodos. É por isso que eu tenho que formar aqui. Vamos, gente, fazer um detox aqui. Todo mês a gente abre uma porta. Só que a gente não fica em casa dependente de entrar em um cômodo só. Quando a gente começa a falar aqui da área de serviço, a gente pensa que não está abrindo a porta do banheiro para falar das emoções. Pensa que não está na sala de estar, porque a gente está falando de relacionamento com Deus o tempo todo. Aí já vem eu conectando com o quarto do casal, falar de casamento, de relacionamento conjugal, os filhos. A gente perambula pela casa toda. Quando a gente limpa a casa, a gente não limpa só um cômodo. A gente limpa a casa toda. Mas o foco esse mês é na área de serviço. Por isso que eu venho aqui falar para você. Porque a área de serviço tá falando de quê? Da atividade, do servir. Então você tem que entender que o seu serviço tem que ser para dar frutos. Não é apenas para dar resultado. Resultado é muito superficial. Agora o fruto não. O fruto é profundidade. É eterno. O fruto ele vai transformar vidas. Quando você frutifica, aquilo que você faz transforma a vida. Se o seu resultado, que você acha que é fruto, se ele não transformou pelo menos uma pessoa, não é fruto, é resultado. E logo, logo vai ser esquecido. Porque o resultado você atinge. Quando pensar que não, você já está atrás de outro. Então aquele dali já foi embora. Já é esquecido. Então não faz sentido. Então tem mulher que ela acaba ficando muito cansada. Gente, quando eu falo de tem mulher, eu também me incluo nisso. Não é tipo, olha, tem um ou outro. Não, as mulheres têm essa tendência mesmo. E nós estamos aqui para nós aprendermos e nós desbloquearmos em tudo aquilo que nós estamos aí acostumadas a viver. Porque nós fomos treinadas, na verdade, para ser uma máquina de fazer coisas. E por causa disso que nós vemos aí a ansiedade, as síndromes. Por causa disso, porque nós fomos treinadas para ser uma máquina de fazer. Quando o Senhor está dizendo, você está preocupada demais com essas coisas, tem uma coisa apenas que eu estou pedindo para que você faça, e essa coisa aqui é a mais importante de todas. Escolha essa parte, como Jesus falou lá com Marta. Então, as mulheres acabam ficando cansadas, e até mesmo porque estão cheias de resultado. Porque o resultado, como eu já falei, ele é passageiro. Ele tem uma dopamina ali, tem uma alegria momentânea. Depois, como diz a música de Shirley, depois que passa a emoção, tudo fica no mesmo lugar. E os pensamentos são levados aí, ó, como lançados no mar e levados pelas ondas do mar. É exatamente desse jeito. Por quê? A mulher ela está cansada, porque ela está cansada ela está cheia de resultados, mas de frutos ela está vazia. Porque o resultado não multiplica, mas o fruto sim. O que é que tem dentro do fruto? A semente. Quando você dá fruto, você libera junto com o fruto uma semente. O seu fruto libera uma semente. E aí você planta a semente. E se a sua semente ela encontrou uma terra fértil, porque ele é o agricultor e ele vai conectar as pessoas com um terreno fértil para receber a sua mensagem, que é essa semente ela vai dar mais frutos e mais frutos e mais frutos. Eu e você somos resultados daquilo que foi frutificado ao longo dos anos. E sabe o que é que tem aqui na nossa história cristã? Tem sangue de mártires. Sangue são sementes também que são plantadas na terra. Quantos dos apóstolos morreram, os profetas que morreram por causa da defesa ao evangelho? Se não fosse isso, se a semente, se o sangue não fosse a semente ali, o evangelho não teria chegado até nós. Mas será que nós estamos dispostas a entregar o nosso sangue pelo evangelho nos dias de hoje? Será que nós estamos dispostas a morrer? E eu não estou nem falando aqui do morrer físico. Eu estou falando de matar os nossos sonhos pessoais, os nossos sonhos humanos, para poder frutificar para o reino. Será que nós estamos dispostas e disponíveis para isso?
Porque não precisa apenas estar disposta, tem que estar disponível. Disposta eu estou, Senhor, até que entendo isso aqui, mas eu não estou disponível não, porque eu estou trabalhando, e meu trabalho aqui é muito bom, me dá aqui uma estabilidade, meus filhos aqui recebem uma boa qualidade de vida por causa desse trabalho. Então, está no resultado, não está no fruto. Então Deus, ele vai trazer essa ministração ao seu coração para lhe dar direções, porque ele tem propósito na sua vida, ele tem algo especial para fazer na sua vida, em você e através de você. Mas pode ser que você esteja muito ocupada, só que por causa das suas ocupações, essas ocupações está impedindo, está bloqueando a energia, está bloqueando os nutrientes passarem para você, sendo você o galho e Cristo o tronco, sendo Cristo a árvore. De repente essas coisas que estão no caminho impedindo do seu crescimento, é igual o cabelo. O cabelo, para o cabelo crescer, ele precisa receber um nutriente daquilo que você come. Então, existem bloqueios, existem situações, né? Aquelas pragazinhas que vêm na cabeça, aquelas seborreia, aquela coisa de ter uma micose, tem micoses que muitas vezes dá, que o cabelo não desenvolve. Tem uma doença, esqueci até o nome, que eu acho até que é essa doença que a pastora Sandra tem, uma pastora aí da internet, uma negra bonitona, bem cheia de Deus, que ela é careca por conta disso, porque é uma doença que ela tem, que o cabelo dela cresce com muitas falhas. Então, pessoas que têm esse tipo de doença preferem raspar a cabeça para não ficar com esse desconforto, né? Porque visivelmente não é legal. Ela assume logo que ela é careca e ela ganha muito tempo com isso, né? Porque a gente perde um tempo, perde não, investe um tempo lá no salão, tempo, dinheiro, muita glória. Mas, amém, né? Então ela assumiu assim, gosta de ser assim e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas o que acontece é porque há um bloqueio do nutriente. O nutriente não chega, não faz o trabalho devidamente, e aí acontece isso aí, o cabelo não cresce, o cabelo fica raquítico. Então, a mesma coisa, algum bloqueio. E o que é o bloqueio, gente? É o pecado. O pecado é o maior bloqueio, e às vezes o nosso pecado não está sendo adultério, não está sendo fornicação, não é falar mal da vida dos outros, é o pecado da desobediência. Que Deus está dizendo: entregue o seu tempo para mim. Eu não quero, você é consagrado, você foi consagrada para ser um ministro, você foi consagrada para ser uma pastora, você foi consagrada para ser uma missionária. E você está insistindo em um caminho errado, que eu estou dizendo que não é para você ir por aqui. Eu não estou te dando prosperidade, é porque você está na desobediência. E às vezes nós estamos desobedecendo e nem está percebendo. Está desobedecendo, dizendo que está fazendo a obra de Deus. E Deus está dizendo: eu só estou querendo que você pare agora e sente aqui aos meus pés como Maria. Olha que forte isso aqui. Então é exatamente isso. Quando nós estamos muito ocupadas, há uma tendência muito grande de nós nos desconectarmos da videira. E quando eu comecei a mergulhar nisso, de dizer: meu Deus, eu achava que eu estava atraindo a tua presença, me sobrecarregando de tantos cargos na igreja, festa disso, festa daquilo, e faz não sei o que, acaba uma festa essa semana, já entra em uma festa. Hoje a igreja, o povo de Deus é um povo festeiro, mas pensa num negócio que traz sobrecarga, é organizar a festa. E quando a gente está em departamento de jovens, departamento de criança, departamento de não sei o que, gente, você perde a saúde emocional, perde a saúde física e principalmente a saúde espiritual, porque vai se desconectando aos poucos, isso fazendo a obra. Essa estratégia que o inimigo tem usado para desconectar os crentes da presença de Deus. E aí você vê que pessoas presas a cargos, tira o cargo dela para você ver, morreu. É aquela coisa, tira o resultado, tira o mérito dela para ver se ela não sai da igreja. Quantas pessoas que saíram da igreja por causa disso? Que abandonaram a Cristo. Por quê? Porque não estavam enraizados nele. Porque não estavam devidamente dentro dele e com ele dentro dela, dessa pessoa. Então é sobre isso. Jesus está dizendo bem claro aqui, ó: sem mim nada podeis fazer, porque eu sou o nutriente. É de mim que flui vida eterna para você, para que você dê fruto e esse fruto permaneça. Glória a Deus. E nós conectamos aqui Provérbios 16, hoje eu trouxe mais uma vez uma mensagem lá no grupo conectando esse tema do dia. E lá no capítulo 1, logo no versículo 1 do capítulo 16, fala: ó, o coração do homem
pode fazer planos, não tem problema ter resultados, não tem problema fazer planos, precisa inclusive, porque Deus ele é organizado e ele, Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele tem um plano, ele teve um plano de entregar o seu único filho, e o plano tem tempo para começar, tem todo um passo a passo, não é assim, deu vontade, vou jogar, vou fazer, não é assim, é planejado. Deus ele é um perfeito planejador. Aí continuando o versículo, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, o coração do homem pode fazer planos, mas quando mais entra aqui, gente, o mais vai dizer, desfaz tudo aquilo que foi escrito na frase anterior. A resposta certa vem dos lábios do Senhor, vem da boca do Senhor. Então faça os seus planos já pedindo para o Senhor abençoar, porque outro versículo vai dizer, ore, abençoe os seus planos para que eles deem certo. Se você faz no seu achismo, querendo resultado e não frutos, vai dar ruim. Olha que chave poderosa essa daqui. Você quer dar frutos? Ok. O seu planejamento, ele vai dar resultado que vai ser duradouro. A mudança que você quer fazer, a ação que você quer, a decisão que você está tomando para você fazer, tem dado frutos duradouros, ou vai dar simplesmente um resultado passageiro, em que pessoas não vão ser conectadas? Você quer conquistar o coração de Deus? Vou te dar um segredinho. Tudo o que você for fazer, faça para conectar pessoas, para alcançar pessoas. Deus, ele é apaixonado por pessoas. Ele é tão apaixonado por pessoas que ele decidiu entregar o seu único filho para morrer por quem? Por pessoas. Depois das pessoas terem, entre aspas, decepcionado ele. E Deus, ele ama tanto as pessoas que ele é capaz de fazer qualquer coisa. E ele diz, eu não desisto de você, eu estou com você. Se você passar pelo fogo, eu não vou deixar você lá queimar no fogo, eu vou junto com você. Se você passar pelas águas, tá eu lá, juntinho com você aí. Não vou te abandonar, não vou te deixar de forma nenhuma. E aí você vai ver Deus o tempo todo nessa dinâmica de cuidar de pessoas, de amar pessoas, de viver para as pessoas. Da mesma forma, você quer conquistar Deus, você quer chamar a atenção de Deus, você quer ser xodó de Deus, ame pessoas, cuide de pessoas. Agora, quando você faz as coisas aonde você vai receber o centro da atenção, onde não vai abençoar pessoas, Deus não vai abençoar seu projeto. Perdão de dizer, mas eu tenho que dizer. Deus, ele não vai abençoar o fruto das suas mãos, simplesmente porque você está sendo egoísta. É tanto que a Bíblia diz, quando Jesus chega resumindo lá os 10 mandamentos, a Bíblia vai dizer o quê? Ame a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Ame a Deus acima de todas as coisas, mas ame também ao seu próximo. Primeiro ele coloca aqui o próximo. Aí alguém nem entende isso. Só que ele entrega uma chavinha aqui. Jesus entrega uma chavinha poderosa aqui quando ele diz, ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Ou seja, cuide de você, esteja bem, que é para poder você conseguir cuidar das pessoas. Então, se você quer chamar a atenção de Deus, cuide de pessoas. Faça tudo que você for fazer que seja para abençoar pessoas. Veja que quando você faz coisas, aquilo que você faz que vai ferir pessoas, você está amaldiçoado, porque você está desonrando um princípio, desobedecendo um princípio. Da mesma forma, você precisa tomar cuidado com os demais princípios. Quando você se levanta contra a pessoa de uma autoridade, de um pai, de uma mãe, de um pastor, de um líder, quando você se levanta, fala mal dele, você acaba sendo amaldiçoado. Você sabia disso aí? Porque Deus, ele é Deus de princípio, porque a pessoa que ela está ali como autoridade, ela é representante de Deus. Mesmo que ela esteja errando humanamente, Deus, ele entregou da sua autoridade para ela. E se Deus for atacar aquela pessoa, se for ou responder a sua oração, porque tem crente que faz umas orações de feiticeiro que são a misericórdia, Deus está indo contra ele mesmo, contra a autoridade dele mesmo. E Deus, ele não vai fazer isso aí. Isso é muito forte. Muito forte. Ouvir chamar a atenção de Deus, cuide de pessoas. Pois é, quer, né? Não é ouvir, não. É porque eu acabei lendo rápido aqui. Eu quero chamar a atenção de Deus, cuide de pessoas. Isso mesmo. É forte isso aqui. Tudo que você for fazer. Se você vai abrir uma empresa,
a empresa, ela vai precisar de pessoas. Então, qual é o foco de um gestor? O cliente. Como é que você trata? Como é que o funcionário trata esse cliente? É por isso que uma empresa, ela precisa ter uma visão clara do seu futuro, de onde ela quer chegar. Então ela vai chegar lá nesse lugar como? Através dos seus clientes. Então ela tem que cuidar dos clientes e Deus vai fazer ela chegar até onde a visão permitir e muito mais. Por isso que nós como crente, porque nós somos também os maiores negócios de Deus. E Deus está dizendo, tenha visão de quem você quer ser daqui a alguns anos, que é para poder eu fazer você prosperar nisso. Mas olha o caminho por onde você está indo. Porque tem muita gente aí que está falando, você vê quem fala muito de resultado, né, o profissional que fala muito de resultado, geralmente é o coach. Você vai ver aí falando. E eu falo também de resultado, porque eu entendo, cada um no seu movimento, cada um no seu quadrado. Eu tenho formação também nisso aí. Eu tenho capacitação assim para poder eu treinar, fazer essas coisas. Tenho, mas o chamado do Senhor para minha vida não é para estar diretamente assim nesse âmbito, mas para trazer isso aqui dentro do reino de Deus, para ativar a sua vida espiritual. Não é para você ficar presa a resultado, é para você dar frutos. Porque existem aí profissionais e profissionais, como em todas as áreas, né? Então, Deus ele está falando aqui essas coisas para você, para que você reflita. Você hoje pode estar servindo, mas será que aquilo que você está servindo foi entregue ao Senhor de verdade? E se foi entregue ao Senhor de verdade, que frutos vai dar? Se você entregar ao Senhor, se você entregar não é da boca para fora. É você, o meu coração, Senhor, não está nessa empresa. Essa empresa não é minha. Essa empresa te pertence. Eu sou apenas uma mordoma. As minhas finanças não são minhas, por isso que eu não faço do jeito que eu quero. É por isso que eu vou procurar me especializar, estudar, romper com minhas barreiras, com meus limites, que é para poder eu ser uma boa mordoma. Porque Deus, ele me emprestou para poder me treinar. Só que tudo é dele, tudo é para ele, a ele são todas as coisas. Só que quando ele me entrega, ele diz, eu te entrego com uma chave poderosa, o domínio. É a mesma coisa quando você mora em uma casa de aluguel. Quem é o proprietário da casa de aluguel? É você? Não, você não comprou casa nenhuma, você não construiu casa nenhuma. Mas quem tem a chave que pode entrar e sair a hora que quer? É você. Por quê? Porque você tem o domínio, você pagou. Você comprou aquele tempo que você vai ficar morando naquela casa. O proprietário, ele pode, a hora que ele bem quiser, chegar lá e abrir. Você tá lá em casa à vontade, de repente o proprietário entra porque ele acha que é dono. Tá certo? Ele não vai fazer isso. Se ele fizer isso, ele vai perder com certeza o inquilino. Mas você tem a chave, você pode entrar a hora que você quiser. Você pode chegar às 5 horas da manhã, você pode sair meia-noite, de madrugada, não importa. O domínio está nas suas mãos. Então é isso, Deus ele te deu as coisas para você dominar, mas não é para você ser senhor. Domínio e senhorio é diferente. O Senhor é o proprietário, é o dono de tudo. E o governador é o que está no governo, é você que está no domínio. Deus, ele te deu essa capacidade. Inclusive, o homem perdeu, Jesus veio devolver. E o domínio é exatamente trazer o reino. E chegará o momento em que o reino da justiça, o reino de Cristo Jesus, vai descer, a nova Jerusalém vai descer e nós vamos reinar com ele. Glória a Deus, aleluia. Quem tem fé, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E que tem fé, que fortaleça a sua fé ainda mais. Então a pergunta que eu faço para você, será que os seus planos têm sido de Deus ou têm sido seus? Reflita sobre isso aí. Os planos que você tem para desenvolver para a sua vida, está abençoando pessoas ou está anulando pessoas, ou simplesmente você está ali, neutra, porque você está pensando na sua necessidade? Quando você diz assim, eu quero receber aumento de salário. Por que você quer receber aumento de salário? Porque eu preciso pagar minhas contas, porque eu preciso... Tudo isso é verdade? É verdade. Mas qual é a prioridade? Esse aumento de salário vai glorificar a Deus em quê? Glorificar a Deus é edificar a sua vida, é edificar a vida das pessoas, é edificar a sua família. Eu quero comprar um carro. Esse carro, ele vai abençoar a sua vida, ele vai abençoar as pessoas, porque eu tenho que ter aqui o critério, o que eu quero, o que eu vou buscar, vai me abençoar, porque automaticamente vai estar abençoando a Deus. Vai me abençoar, vai me servir, vai servir as pessoas, ou seja, vai servir a minha família, porque a família ela é prioridade.
E depois, esse produto, essa coisa que eu vou fazer, esse carro que eu vou ter, por exemplo, que eu vou comprar, ele vai servir pessoas? E quando fala de servir, não quer dizer que é de graça, gente. É serviço. Que pode ser de graça e pode não ser também. Agora tome cuidado quando você pegar o seu carro, que você pegar e lambuzar o carro de óleo e dizer assim, eu consagro esse carro ao Senhor. Ó, consagrou o carro ao Senhor, esse carro é da obra de Deus, esse carro é de Deus. Então você não pode sair por aí fazendo. Aí a pessoa consagra de qualquer jeito, com falta de entendimento, consagra, aí depois está emprestando o carro. Aí outra pessoa lá bota o som mandando lá dentro do carro, contaminando o carro. Aí vai para lugares que não convém. Que carro consagrado ao Senhor que nada? Então esse carro que era para ser uma bênção virou uma maldição. Falta de discernimento leva a gente a cometer cada coisa que traz consequências, e muitas vezes essas consequências elas são duradouras. Tudo que a gente faz vai gerar uma consequência, e muitas vezes elas são irrevogáveis. Então nós temos que pagar o preço. É a mesma coisa lá de Davi. Davi, ele fez o erro dele, ele sofreu com a consequência. Mesmo ele tendo se arrependido, Deus ele não tirou a espada de sobre a família de Davi, simplesmente porque Davi era um homem segundo o coração dele. Não, porque Deus ele não vai contra a sua própria palavra. Então a pergunta que você tem que fazer, aquilo que você está construindo é uma torre, ok, mas será que essa torre, ela tem uma base espiritual? Esse ministério que você está desenvolvendo, qual é a base desse ministério? Ah, você é uma levita, você é uma pregadora da palavra, dá fruto, um pregador da palavra dá fruto? Dá, porque a palavra ela é viva e ela é eficaz. Agora a pergunta é, você sendo uma pregadora do evangelho, você tem base? Você congrega? Você é ministrada também, ou você quer apenas ministrar? Porque tem gente que é assim, quer pregar, mas na igreja não aparece. Não tem uma cobertura espiritual sobre ele, não tem um tempo para ser ministrado, não se permite, porque acha que o controle, ele tem que fazer a obra, fazer, só para ter resultado. Fruto não vai ter. Agindo desse jeito não vai ter mesmo. Então o desafio de hoje é exatamente você anotar quais são as atividades que você faz no seu dia a dia. Voltado aqui para o trabalho, para o ministério, para casa, para os filhos, para as redes sociais. Rede social também é um ambiente de você trazer essas verdades. As tarefas, os favores que você faz. Então anote o máximo do que você conseguir e pergunte, olhe para aquilo ali e pergunte ao Senhor: Senhor, o que eu estou fazendo aqui está frutificando ou está ocupando espaço no meu tempo? Aí eu já estou dando aqui chavinha de gestão de tempo com propósito, que essa é a aula inclusive que eu vou dar para as mulheres do Detox VIP na semana que vem. Então olha só aqui, a pergunta é essa aqui: isso aqui que eu estou fazendo está me dando fruto? Ou isso aqui está apenas ocupando o meu espaço, o espaço do meu tempo? Porque o meu tempo é precioso. Você já viu o ditado que diz que tempo é dinheiro? Então quando eu pego o meu tempo aqui e eu coloco aqui 1h30, 2 horas, até um pouco mais, dependendo de como for o movimento, eu estou empregando o meu tempo aqui em algo duradouro ou em algo vazio? Essas lives têm transformado a sua vida? Têm trazido palavra de vida? Ou eu tô aqui contando história, contando piada em que você vai rir de doer a barriga, mas não vai transformar a sua vida? Então é sobre isso. O que você for fazer, aquilo que tem que estar no seu caderno, na sua agenda, no seu planejamento, tem que ser coisas que vão gerar vida. E essa vida primeiro precisa ser gerada em você, na sua família e depois nas outras pessoas. Porque a Bíblia diz, olha, eu vou, mas eu volto. Enquanto eu não mandar o meu revestimento, ou seja, o Espírito Santo, enquanto ele não vier, você fica em Jerusalém. Por quê? Porque você tem umas coisinhas para resolver com você mesmo. Jerusalém sou eu mesmo. Aí você fica em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. E aí você vai para onde? Para Samaria, para sua família, para a Judeia, para os agregados, até os confins da terra. Quando chegou aos confins da terra, você já está frutificando em todo o mundo. É simples demais isso aqui. Então você vai apresentar ao Senhor, orar ao Senhor, pedindo que Deus arranque aquilo que é supérfluo da sua vida. Sabe o que é coisa que é supérflua? É aquela coisa que está só ocupando espaço. Por isso que eu digo, pare de ficar assistindo televisão, essas besteiras.
Para de ficar com essa televisão ligada só contaminando os seus ouvidos. Com essa televisão ligada o tempo todo nesses programas sensacionalistas que vai falar de violência, 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 alimentando a sua mente o tempo todo com aquilo. Seja intencional em tudo, é isso que eu quero dizer. Tire o supérfluo. Pare de ficar fazendo as coisas por fazer. Pare de ficar subindo rios aí, horas e horas e horas e horas, sem propósito. Para de ficar navegando na internet, porque uma hora o inimigo vai te pegar e vai te colocar dentro do poço da pornografia. Por causa de quê? De falta de vigilância, de discernimento, de posicionamento. É você que está no domínio, você tem que entender isso. E se é o Espírito Santo que está governando a sua vida por completo, você vai ser também governada, dominada por ele. É o fruto do Espírito Santo que vai se revelar em você. Se você não estiver conectado a essa árvore, não vai ter como você dar amor, bondade, temperança, benignidade, longanimidade. Não vai ter como você frutificar isso aí. É isso que nós temos que entender. Então aqui é um alerta, é uma direção profética para você, porque se você continuar servindo sem frutificar, você vai definhando, secando, quando pensar que não, a árvore está seca, completamente seca, igual como aquela figueira que Jesus passou e disse assim, ó, nunca mais dê fruto em você. Às vezes a gente não entende o que é, mas quando a gente vai estudar os detalhes... Por que foi que Jesus falou isso para uma figueira, gente? Porque se você for estudar lá na história de como aconteceu, foi na figueira, foi essa árvore que Adão foi procurar roupa para poder se vestir. Por quê? Porque perdeu a glória de Deus, perdeu a vestimenta espiritual, perdeu a cobertura da glória de Deus. E Jesus olhou e amaldiçoou aquela figueira. Por quê? Aquela figueira era dentro do contexto do que ele estava conversando, estava exatamente representando aquilo ali, e nunca mais aquela figueira deu fruto. Jesus amaldiçoou todas as figueiras? Não, Jesus amaldiçoou aquela figueira ali, por causa da conversa, de toda a dinâmica do que estava acontecendo, da mensagem que ele queria transmitir ali para o discípulo naquele momento. E para nós, como a revelação, nós temos que buscar. Temos que pedir ao Senhor esse discernimento e atentar das melhores formas possíveis. Então, olhe para a sua árvore, se a sua árvore está dando fruto, e veja, por que ela não está dando fruto? Porque se você estiver servindo, fazendo, mas você não vê fruto, você está apenas definhando. E uma hora você morre. Você perde a força. Aí uma hora vem a ansiedade. Aí depois começa a vir a ansiedade, depressão, a exigência, o perfeccionismo, cobranças, e você está só multiplicando o serviço, porque você vai se cobrando mais, mas não dá fruto. Não faz sentido isso aí. Então você precisa estar em Cristo. Aleluia. Você precisa estar ligada à videira verdadeira. Então Deus, ele não quer que você seja uma ativista. Deus, ele não é a favor de ativismo. Fazer. O que o Senhor quer é relacionamento. Não é sobre o seu fazer, mas é sobre o seu ser. É sobre a sua essência, quem eu sou em Cristo Jesus. Não é sobre performance, é sobre presença. Não é sobre aparência, tem uma performance legal, que vai para academia todos os dias, que ganha muito, que tem bons resultados. E a sua presença? Você está fazendo as coisas presentes de verdade? E a presença de Deus, ela está sendo manifesta em você? São perguntas. Perguntas têm o poder assim, de nos tirar da zona de conforto. E aí eu quero dizer para você o seguinte. No dia 31 de maio, Deus, ele vai nos proporcionar essa grande oportunidade, porque eu creio que vai ser um tempo de revelação. Tem uma chave poderosa do Senhor para a sua vida, como eu falei aqui na questão dos cômodos da casa. Conexões vão acontecendo. Então, Deus, ele colocou isso no meu coração desde o comecinho. Então, eu vou fazer uma masterclass voltada para a libertação conjugal, no dia 31 de maio. E aí eu quero que você saiba que vai ser um momento em que você vai dar um mergulho profundo. Você que vier, você que disser sim, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu quero subir um pouquinho mais esse nível. Sabe por quê? Porque eu chamei no começo do ano, vem pro Detox VIP. Tem mulheres que não conseguiu. Não era o tempo, não está em condição financeira, ok. Mas aí a gente vai pegando a fatia grande e vai cortando os pedacinhos. Aí venha para a Masterclass, porque a live você já está tirando aqui todos os dias, dando uma mordidinha dessa pizza, né? Agora, quando você vem para a Masterclass, é uma fatia maior.
É um tempo específico de cura, de revelação, de libertação. Então, se você hoje está vivendo guerras dentro do seu casamento, você se sente espiritualmente sozinha, você se vê presa, você vê até que você tem dado resultado como esposa, mas você não tem dado fruto. O seu casamento não tem sido um exemplo para que outros casais olhem para você e queiram ser transformados. Se o seu casamento não está sendo um modelo para que outras pessoas digam, quando eu me casar, eu quero que o meu casamento seja desse jeito. Então, você não está dando fruto no seu casamento. Se está sendo um peso, é apenas resultado que você tem dado. E às vezes esses resultados nem são tão bons assim. Então, se você está presa em ciclos espirituais, que você percebe que você está presa em cadeias, essa masterclass é para você. E eu já estou falando desde agora, preparando você. Fique atenta, porque vai ser intenso. Se as lives já são intensas, as masterclasses são muito mais. E o que Deus vai fazer será eterno. Marque aí na sua agenda, no seu calendário, dia 31 de maio e não perca por nada. E fique atenta, porque eu vou estar, principalmente você que está lá dentro do grupo, você preste atenção, porque vai chegar a mensagem com todas as informações. Tudo que eu tiver de trazer de bônus, de critérios específicos, vai ser para vocês que estão lá dentro do grupo. E depois é que eu vou compartilhar no Instagram, essas coisas assim, para as outras pessoas que às vezes estão me acompanhando, mas estão meio assim acompanhando mais à distância, entende? Então fique atenta a isso em nome do Senhor Jesus. E se você, olha aí, será dia 31, pois é, eu tinha colocado para o dia 24, mas depois eu fui lembrada, na verdade, né, que eu tinha um compromisso muito importante, um compromisso familiar, e aí eu acabei colocando para o dia 31. E se você está sentindo que Deus ele está queimando no seu coração para algo mais profundo, você venha, aproveite o Detox Espiritual VIP. Eu ainda estou deixando o link aberto até o final de maio, porque fechou um semestre. Então, quem entrar agora, a partir de junho, já vai entrar em um novo semestre. Quem entrou no início do ano até aqui, sabe que já tem bagagens, ó. Nem se compara. Mas você pode também acompanhar. Talvez demande um pouco mais de você, lógico. Foi o tempo que você chegou com um bonde andando, né? Então você vai ter que aplicar um pouco mais de energia. Mas aí eu pergunto para você, se você está disposta a você pagar o preço para você ter frutos duradouros. Porque o que eu estou ofertando lá, o que eu estou entregando, não é resultado. Você não vai ter resultado apenas. O resultado vai ser o de menos. O que você vai ter é fruto permanente que vai mudar a sua vida. Pode acreditar. Então tem mulheres que estão aqui, que estão no Detox VIP, que sabem que o que eu estou falando aqui não é conversinha para convencer você para você entrar. Então entenda, porque esse detox, se o detox gratuito já tem esse fundamento, eu quero que você entenda que o detox, de forma geral, o detox gratuito, ele é a base. Agora, quem quer avançar um pouquinho mais, aí vem pro VIP. Porque eu não falo de muitas coisas que eu, no VIP, eu não falo de muitas coisas que eu já falo no detox normal, no detox gratuito. Pra quê? Se eu já falo. Então eu tô formando a base aqui com vocês e tô puxando alguém que quer crescer mais, que quer subir mais de nível espiritual, emocional, conjugal. E aí você vem. E aí passa por os apertos. Aí ontem mesmo tinha uma dizendo assim que tic-teco tava soltando fumacinha. Eita, meu pai do céu. Mas ó, a transformação é permanente. É aquela frase, desculpe os transtornos, aqui a gente vê muito aqui, quando tem obra do governo na rua, desculpe o transtorno, os benefícios serão permanentes. Então, hoje a gente passa por transtorno, mas os frutos serão permanentes, serão duradouros, dignos de arrependimento, e arrependimento gera mudança de vida, aleluia. Então, aquelas mulheres que entrarem, pode ter certeza que vão viver um divisor de águas, né? De águia, não de água, vai viver um divisor de água na vida espiritual, na vida conjugal, na vida sentimental, na área da vida, nas suas áreas que tiver com maior problema, você vai viver o sobrenatural. Então, em nome de Jesus, a irmã Solange dizendo aqui, eu vou falar com você no privado, fala com a senhora no privado, amém, glória a Deus. Então, fala mesmo, para que você possa garantir esse link até o
o final do mês. E se por acaso você tá aqui e não tem acesso diretamente, coloca lá, ó, na minha bio tem o link lá, e logo também eu vou estar disponibilizando o link da Masterclass, mas eu vou disponibilizar primeiro no grupo do WhatsApp. Amém, amadas? E aqui nós vamos encerrando, orando ao Senhor, que você seja podada por essa palavra que você ouviu hoje, para que você venha frutificar mais. Você precisa frutificar mais, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos aproveitar aqui e orar pela vida do Pedro. Olha só, Pedro estava ótimo até sexta, perdendo equilíbrio na perna, né? Então vai levar na emergência. Vamos orar pela vida de Pedro. Pedro é uma criança que é neto da nossa irmã Solange, uma mulher de Deus que tem estado conosco firme e forte, uma coluna da intercessão, uma mulher que é assim um exemplo, né? Porque é uma idosa, como ela mesma se diz, é uma idosa. Eu não costumo achar assim não, né? Porque eu vejo as pessoas com tanta vida, com um espírito novo, eu não consigo ver as pessoas sendo velha. Mas ela se considera uma idosa, né? Afinal de contas tem mais de 60 anos, mas tem sido aqui um exemplo para muitas de nós que temos 20, 30 anos, quem dera ainda tivesse lá. Mas eu já passei, tá tudo certo, eu ainda tô também ainda caminhando na minha juventude, glória a Deus. Amém, amadas? Estejam orando pela vida do Pedro, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nesta hora, encerrando a nossa live, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, querido e santo, Deus justo, fiel e verdadeiro, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, declarando, Pai, que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai de amor, Tu és o príncipe da paz, Tu és o santo de Israel, Tu és o grande eu sou. Glorificado e exaltado seja o Teu nome para todo sempre. Até aqui nós chegamos porque o Senhor nos ajudou, meu Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que nós ouvimos aqui, Senhor, de ministração, Senhor. Obrigada por todo o impulso que o Senhor trouxe ao meu coração, pela ministração desta palavra, Senhor, porque antes o Senhor ministrou em mim, para que através de mim essas mulheres fossem ministradas. Eu oro agora para que o Senhor transforme cada palavra que elas ouviram em frutos, em ações, porque sem Ti, Senhor, eu nada posso fazer. Sem a Tua presença eu faria algo aqui muito vazio, onde, meu Pai, não haveria transformação, não haveria mudança de mentalidade, mas contigo, meu Pai amado, frutificando dentro do coração, na veia, Senhor, na corrente sanguínea espiritual desta mulher. Sem o Senhor não tem como haver resultados e nem frutos, meu Senhor. Ainda que houvessem resultados, mas seriam resultados vazios. Ainda que desse frutos, seriam frutos podres, meu Senhor. Porque, Pai amado, a nossa essência, Pai querido, contaminada pelo pecado, sem ser limpa pelo Teu Espírito, é isso que promove. Mas nós purificadas, meu Senhor, pelo Teu sangue, como nós temos orado, Senhor, nos santificado perante o Teu altar, nós podemos avançar e levar mulheres, meu Senhor, ao centro da Tua vontade. E é isso que nós queremos nesta hora, Pai. Pedimos ao Senhor, Deus, crendo na certeza que Tu és a videira verdadeira, assim como nós fomos ministrados aqui, Pai, nesta live. E nós, Senhor, somos simplesmente os ramos, meu Senhor. Nós somos dependentes da Tua seiva, nós somos dependentes do Teu Espírito, nós somos dependentes totalmente do Teu discernimento, meu Senhor. Espírito Santo, eu te peço agora, vai cobrindo cada mulher que está ao vivo agora nesta live, essas mulheres, Senhor, que estão vendo a gravação também, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Não importa o momento que esta mulher esteja, meu Pai, acompanhando esta live, cobre ela com o Teu poder, cobre ela com a Tua glória, meu Senhor, para que não seja necessário, meu Pai, ela se esconder atrás de folhas, meu Senhor, de figueira, mas que a Tua glória, Senhor, venha cobrir toda a nudez dela e venha resplandecer sobre as trevas, e o Teu nome acima de todas as coisas, Senhor, seja glorificado. Vem agora, Senhor amado, como a luz sobre as mentes, meu Senhor, traz fogo sobre os corações dessas mulheres, e traz agora, Pai amado, a espada sobre o Espírito, meu Senhor, para renovar ela, para encher ela, Senhor, para fazer dela uma metralhadora da Tua palavra, Senhor, para que quando ela abrir a boca, ó Deus, ela venha trazer declaração da Tua palavra, e o inimigo saia, Pai amado, fugindo com medo, porque uma mulher sábia e posicionada na palavra, o inimigo não se atreve, meu Senhor, a tocar. Em nome de Jesus Cristo, eu intercedo agora, Pai, pedindo perdão ao Senhor por todo o ativismo. Mais uma vez nós estamos aqui, Deus, porque é difícil, Pai, nós nos desprendermos de hábitos antigos, dos quais nós estivemos alimentando durante anos e anos. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós servimos, nos movimentamos, nos sobrecarregamos, meu Senhor, mas nós nos esquecemos o essencial,
que era permanecer em ti. Ó Deus, nos perdoa pelas vezes que nós fomos lá e demos uma espécie de beijinho na flor e depois nos retraímos, Pai, para o nosso ativismo, para o nosso achismo, meu Senhor. Eu peço agora, Senhor, que a tua palavra traga hoje poda espiritual sobre nós. Vai cortando, Senhor, todo galho seco, vai cortando e retirando, Senhor, tudo aquilo que está apenas ocupando espaço na nossa rotina e vai fertilizando, meu Senhor amado, aquilo que provém de ti, para que dê mais frutos e frutos dignos de arrependimento. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor nos dê uma visão esclarecida, para que nós possamos discernir, para que nós venhamos, Pai amado, aprender a discernir, meu Pai, aquilo que é resultado e aquilo que é fruto, Senhor, na nossa vivência diária, na nossa jornada contigo, meu Pai. Nós não queremos resultados humanos, não, Senhor, nós não queremos esses resultados, nós queremos frutos eternos, meu Senhor. Nós queremos nos alimentar, Pai amado, na tua árvore, nós queremos estar conectadas a esta videira verdadeira, nós queremos os frutos do Espírito, meu Senhor. Nós queremos ser árvores boas, plantadas junto ao ribeiro, que dão fruto na estação própria, Pai, na estação certa, e as folhas não murcham, as folhas não caem, só cai com a tua permissão, Pai, porque a tua palavra diz que não existe nada que aconteça fora da tua permissão, Senhor. Alinha, Pai amado, os nossos planos com os teus, Senhor. Eu oro para que cada mulher que está aqui, Senhor amado, entregue todas as obras delas nas tuas mãos, que as intenções dos corações delas sejam sondados por ti, que sejam purificados. Deus, eu peço que os nossos passos sejam firmados exclusivamente em ti, Pai, porque tu és a nossa rocha, e se nós estivermos, meu Senhor Jesus, solidificados em ti, ainda que venha o vento, Pai, sopra de um lado, sopra de outro, nós não caímos. Ó Deus eterno, não será destruída, não será quebrado o nosso caule, porque o Senhor está conosco, aleluia. Nós te glorificamos, meu Pai, te pedimos, Senhor, traz alinhamento, Senhor, em cada rotina, traz alinhamento, Pai, na rotina dessas mulheres, meu Pai, desorganiza aquilo que foi construída pelo próprio eu, pelo achismo, pela carne, e vai limpando a agenda, meu Senhor, vai passando, meu Pai, a tua vassoura de fogo nessas agendas, meu Senhor, aonde estão comprometendo o seu tempo com coisas supérfluas, com coisas vãs, com coisas que não vão edificar o reino, com coisas que não vão salvar, libertar e transformar pessoas. Em nome de Jesus, vai derrubando, meu Deus, a idolatria da produtividade, de querer produzir, fazer, porém vazias da tua presença, Pai. Restaura o altar da intimidade contigo, restaura o altar do compromisso, restaura o altar da oração, restaura o altar da comunhão, restaura o altar do louvor, da adoração, meu Senhor. Restaura, Pai. Ó Deus, ajuda essas mulheres a fazerem menos, meu Senhor, mas que frutifiquem mais e mais. Em nome de Jesus, Deus, eu quero colocar nas tuas mãos nesta hora, Pai querido, a nossa masterclass, Senhor. Deus de Israel, eu coloco este plano nas tuas mãos, assim como eu tenho apresentado ao Senhor todos os dias. Eu oro para que a tua bênção, meu Senhor, esteja, Pai amado, sobre esta data, sobre cada conteúdo, sobre cada mulher que virá. Em nome de Jesus, prepara o ambiente, Pai, prepara o ambiente, envia as mulheres certas, meu Deus. Eu oro para que seja um portal de revelação, ó Deus, mesmo que venha com um confronto, mas que haja libertação espiritual nessas casas, que assim, Pai, aconteça o fruto de tudo que ela tem recebido, meu Senhor Jesus, dos ensinos que elas têm recebido aqui, Pai, para fazer essa faxina, meu Senhor amado, nos seus casamentos, na sua vida sentimental, na sua vida emocional. Meu Deus, em nome de Jesus, eu já venho repreendendo toda distração, todo desânimo, toda resistência, Senhor. Em nome de Jesus, todo bloqueio lança por terra, Pai, toda ferida da alma, Senhor, que tenta intervir para que não seja confrontada. Em nome de Jesus Cristo, eu já oro, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor passe o teu fogo, que o Senhor passe, Pai, o teu bálsamo, meu Pai, que o Senhor dê força a esta mulher para que ela se posicione, que o Senhor abra as portas financeiras, meu Deus, abençoa essas mulheres nas suas finanças, para que elas possam, Senhor, honrar, Pai, para que elas possam, Senhor Jesus, ó Deus eterno, fazer esse compromisso, Pai, em nome de Jesus Cristo, serem abençoadas. Meu Deus, eu oro também por aquelas que têm desejo de dar um passo mais profundo, mas que porventura não têm conseguido, meu Senhor, vai tocando em seus corações e dando estratégia, dando possibilidade, Deus, abrindo o coração e a mente, derrama convicção para aquelas que estão na dúvida. Meu Pai amado, concede coragem, Senhor, dá a provisão e a direção que essa mulher precisa, para que nenhuma mulher fique de fora, Pai, por causa do medo, por causa da incredulidade, ou até mesmo por causa da distração. Em nome de Jesus, eu oro agora, Pai amado, cobrindo cada casa, cada filha, meu Senhor, cada ministério, Senhor, aqui, Senhor, cada projeto, cada casamento. Eu declaro agora o sangue de Jesus, meu Deus. Eu apresento especialmente a vida de Pedro, meu Senhor, nas
nas tuas mãos nesta hora. Eu oro agora pedindo ao Senhor, passa o teu sangue na perna dele, meu Pai. Passa o teu sangue sobre todo o corpo, Pai. E vai limpando o DNA dele, Senhor. Vai trazendo despertamento, Pai, revestimento do céu sobre ele. Vai tocando, meu Senhor Jesus, nas medulas, nas juntas, meu Pai, nos nervos, aonde estiver, Pai querido, o bloqueio, aonde, meu Senhor amado, esse espírito maligno estiver tentando atuar. Em nome de Jesus, toca agora com fogo. Em nome de Jesus, eu intercedo, meu Pai. Libera, Pai amado, a tua cura sobre a vida dele, meu Deus, em nome de Jesus. E assim eu clamo, Pai, para que nenhuma mulher, Pai amado, aqui, Senhor, fique confusa, para que nenhuma mulher, Senhor Jesus, fique desconectada da videira, meu Deus. Eu intercedo nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Lança por terra todo espírito de confusão, todo espírito de acusação, todo cansaço espiritual, em nome de Jesus. Que nenhum desses espíritos malignos venham prevalecer, Pai, mas que a tua palavra que foi lançada hoje venha gerar fruto a 30, a 60 e a 100 por um, conforme diz a tua palavra, meu Pai. E nesta hora, Deus, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, esta live, Pai, essa live de número 136, meu Deus. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor me ajudou. Aleluia, Deus. Que esta live, Pai, seja memória viva diante do trono, Senhor, diante do teu altar, Pai. Ó Deus, e que esta live alcance, Pai, não apenas essas mulheres que estão aqui vendo, meu Senhor, ao vivo, mas que essa live, Senhor, alcance mulheres além do que aquilo que nós imaginamos. Em nome de Jesus, eu me comprometo, Senhor, perante o teu altar e perante a tua igreja, Pai, de permanecer firme na tua direção, até nós completarmos essas 365 lives, meu Senhor, e aquilo que o Senhor fizer, Pai, aquilo que o Senhor nos proporcionar, colocar queimando no nosso coração, para que nós demos continuidade, nós assim faremos conforme a tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, nos mantenha firmes, constantes, meu Pai, sempre abundantes na tua obra, porque nós sabemos, meu Senhor Jesus, que haverá fruto, meu Senhor. O nosso trabalho em ti não é vão, até que Cristo seja formado totalmente em nós. Nos mantenha no centro da tua vontade, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E assim eu oro, Pai amado, declarando, Senhor, que somos seladas pelo sangue de Jesus. Eu selo esta live agora com o selo do Espírito Santo, aleluia, e eu entrego tudo que sou, tudo que tenho, tudo aquilo que foi ministrado, eu entrego nas tuas mãos. Entrego essas mulheres também os seus ouvidos, os seus corações e as suas mentes, para que sejam todas transformadas de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus. E nós queremos declarar, em nome de Jesus, seja feita a tua vontade entre nós e através de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. E a palavra de ordem para você agora é: ouviu a direção? Vá lá, dê frutos dignos de arrependimento, e que o Espírito Santo ajude você a entender aquilo que você precisa, mais e mais. Esteja em orações, minhas amadas, em nome de Jesus, orando para que o Senhor faça o que Ele tem de fazer. Apresente ao Senhor o detox VIP, o detox espiritual. Talvez você não está no detox VIP, você não pode por algum motivo. Seja uma intercessora desse projeto, dessa mentoria, porque o que as amadas estão vivendo lá é desbloqueio. Talvez você não pode vir agora, mas em uma outra oportunidade você virá. E Deus está preparando algo também específico para você. Então, entenda o chamado do Senhor. Ore por essa mentoria, por essa masterclass, para que Deus ele venha operar abundantemente. Porque o foco aqui é pessoas, é libertação de pessoas. E eu não posso libertar, mas Cristo em mim, Ele pode. Inclusive, Ele pode usar você para você chamar outra mulher, outra pessoa que você conhece e trazer para cá, para ser ministrada também, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus ministre melhor o seu coração. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Um grande beijo, um abraço bem apertado, meu e do Espírito Santo. Deus abençoe a todas em nome de Jesus.